Olá, pessoal. Vamos dar início aí à nossa videoaula com um pequeno resumo da nossa unidade 5, ok? Bem, pessoal, o título da nossa aula 5 é Autogestão de Conflitos, Dinâmica Organizacional e a Influência do Clima Organizacional e da Cultura na Gestão de Conflitos. Nós temos aí uma agenda, então o primeiro assunto a gente vai tratar aí da autogestão de conflitos, a gestão de mim mesmo. Um outro subtítulo, digamos assim, é da emoção para a razão. Depois a gente vai falar da inteligência emocional, propriamente dita, dinâmica organizacional, clima e cultura organizacional e orientação para o projeto integrador para essa unidade, o nosso case, tá? Então, todos esses assuntos voltados, logicamente, para a resolução de conflitos. Eu quis introduzir esse assunto da inteligência emocional e do autocontrole, porque eu percebi um assunto que foi um assunto recorrente, tem sido recorrente nas outras aulas, né, desde o nosso primeiro encontro. Então, eu achei importante aí abrir um espacinho, né, nesse plano de ensino para inserir esse assunto que a princípio não seria colocado, mas eu achei de bastante relevância e eu acabei acrescentando, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses assuntos. Bem, falando da autogestão de conflitos, ou seja, a gestão de mim mesmo. Qual que é a importância da gente entender, primeiro, a nossa participação dentro daquele conflito, né? Porque a gente tem, às vezes, a ideia de que o conflito não pertence a mim, eu não provoquei, ele está externo a mim, né? E eu só estou ali visualizando, ou eu entrei digamos assim, entre aspas, de gaiato. Então, assim, entender qual o meu papel dentro daquele conflito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito. A nossa autora Ana, ela traz um capítulo falando somente, né, da autogestão de conflitos e da importância de entender o nosso papel, o papel de cada elemento aí nesse cenário conflituoso, né? Numa situação conflituosa, seja ela qual for dentro da empresa. Então, a gente vai abordar esse assunto aí, que é um capítulo que ela traz aí, falando somente dessa questão. Bem, e ainda falando sobre a autogestão de conflitos, nesse capítulo mesmo, ela aborda também um tema, né, que seria da emoção para a razão. Né? Então, é como transitar, né, como sair de uma situação de uma emoção muito grande a ponto da pessoa não enxergar ali o que fala ou de que maneira fala, né? Às vezes de uma maneira muito inadequada para a situação, para migrar aí para uma situação de razão, né? Quando a coisa fica um pouco menos acalorada, então saindo de uma situação muito conflitosa, de emoção de um grau muito alto, para uma situação um pouco mais linear, um pouco mais calma, né? Então ela vai abordar nesse capítulo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, de como migrar aí, né? Da emoção para a razão. Bem, a gente vai entrar também mais profundamente na questão da inteligência emocional, que acho que é o tema que acho que é o mais relevante aí, acredito eu, desse nosso encontro, porque eu acho que tudo que a gente vai falar vai convergir para aquilo que a gente pretende, né, para um estado que a gente pretende alcançar, que é o da inteligência emocional, né, que seria de um equilíbrio, né, na equipe, um equilíbrio para se chegar a uma solução, né, mais adequada, para chegar lá no ganha-ganha, né, como eu disse na última aula, ninguém sair desfavorecido, mas ser bom para todas as partes envolvidas aí no conflito. Então, a gente também vai falar um pouquinho de algumas técnicas, né, de algumas situações que a gente pode estar introduzindo aí na questão da equipe, né, e da empresa como um todo, porque a gente vai falar também um pouquinho do dinamismo da organização, mas para conseguir chegar a esse melhor dos mundos, que é a inteligência emocional, que não é fácil, mas que é possível. Bem, outro tema que eu busquei abordar para essa aula 5
que a gente vai falar sobre, é a dinâmica organizacional, tá? Voltada, é claro, para o gerenciamento de conflitos. Quando a gente fala em dinâmica organizacional, a gente fala no sentido de que a organização é algo dinâmico, ou seja, é algo em movimento, é formado por pessoas, pessoas que possuem emoções, que possuem suas questões, que possuem momentos da vida, às vezes, muitas vezes, conflituosos, né? E que isso tudo vai afetar no andamento, né, da empresa como um todo. Então, a gente vai trazer a dinâmica organizacional, que pode ser um assunto que vocês já tenham visto em outra matéria ou até na graduação, enfim, mas que eu vou trazer aqui com um olhar voltado mais para a resolução e gerenciamento de conflitos, ok? Bem, outro assunto que a gente não pode deixar de abordar, trazendo aí, já que a gente traz a dinâmica organizacional, dentro da dinâmica organizacional, a gente tem que falar sobre o clima e a cultura. E o quanto o clima organizacional e a cultura organizacional vão ser, de alguma forma, fatores relevantes na resolução e na gestão de conflitos, tá? Então, vocês provavelmente tenham visto aí esse assunto em outras matérias, ou ainda vão ver também, enfim. Mas é importante a gente entender como esses dois assuntos, né, influenciam na gestão de conflitos, né? Quando o clima, principalmente, o clima organizacional, o quanto ele vai definir o andamento, né, ou a resolução de um problema. Vai depender muito, realmente, de como está o clima, né? O clima de uma equipe, o clima da empresa como um todo. Então, isso tudo vai influenciar aí na solução do conflito ou dos conflitos em questão, tá? E a cultura também, isso é fato super importante, é um ponto muito importante, porque a cultura também vem carregada dessa questão do clima. Vocês vão ver como eles andam paralelamente, né? O clima e a cultura, e como isso vai convergir numa uma boa ou uma má solução numa gestão ou numa resolução de conflitos. Bem, o nosso estudo de caso hoje vai ser um vídeo que eu vou projetar para vocês, de uma secretária executiva que estava passando por uma situação aí com diretores numa reunião. Né? Então, assim, ela vai trazer uma situação assim, que é aparentemente boba, corriqueira, mas em que, inclusive, ela traz de uma maneira que não obteve sucesso na resolução desse conflito. Né? A solução foi negativa, digamos assim, mas que ela tirou dali uma lição, né? Ela foi, de certa forma, chamada a atenção ali diante da solução que ela deu para aquela questão, para aquela situação, né? Mas ela quis trazer justamente para, eu achei bem interessante isso, justamente para mostrar quando muitas vezes a solução pode não acontecer da maneira mais adequada ou da maneira que ela julga ser adequada, né? Então é interessante, é um caso pequenininho, são alguns minutos, que vocês aparentemente vão falar, nossa, mas que situação boba, corriqueira, é a escolha de uma sala, né, para alguns diretores, mas que disso tudo sai uma lição, né? Eu achei interessante nesse ponto. Então esse é o nosso estudo de caso dessa unidade. Bem, e por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho integrador, a gente vai trazer uma orientação baseado sempre, como vocês viram nas outras aulas, no que foi abordado como o tema, né, o título da aula para aquele dia. Então, se a gente falou aí sobre inteligência emocional, sobre clima organizacional, sobre dinâmica organizacional, então a gente vai, ao final da aula, falar o que a gente pode trazer, né, de novo ao nosso trabalho com o assunto dessa aula, né? O que a gente pode, o tijolinho a mais aí na elaboração do trabalho, tá ok? Então é isso, pessoal. A gente se vê aí na próxima segunda-feira. Espero todos vocês e até lá!